que ele conduza, então. Renato, boa noite. Muito obrigado novamente por a disponibilidade do seu tempo de vir conversar um pouco conosco, trazer o seu conhecimento. Né, que novamente mesmo que a gente já teve, mas parece um resuminho, né, da sua apresentação, do seu curso, para a gente registrar esse momento, e a palavra é toda sua. Fique à vontade. Falou. Obrigado, Everton. É legal estar aqui pela segunda vez já. A sessão anterior sobre mobilização e engajamento eu achei bem interessante. E aí hoje a gente vai estar um pouco aprofundando mais outros aspectos desse tema, focando mais em questões relacionadas a desenvolvimento de liderança, voluntariado, parcerias, etc., que é tudo um pouco, de alguma forma, interligado. E eu trouxe uma apresentaçãozinha para ajudar, pelo menos, a alinhar as ideias, a fixar mais. Depois eu posso, como da outra vez, compartilhar a apresentação. Tem até no final uma sugestão de leitura que eu acrescentei. Eu acho que todo mundo que está aqui esteve na outra, porque se todo mundo esteve, acho que não precisa nem fazer a apresentação de novo. Eu até tenho uma dinâmicazinha aqui, mas não é bem apresentação, é um check-in mesmo entre todos nós. Tem alguém aqui que não esteve na outra, não? Ok. Bom, como eu falei, eu trouxe uma apresentação, a gente pode aproveitar essa apresentação e daí a gente faz um check-in rápido e já começa, de novo, da mesma forma como da outra vez, se sentir a necessidade de interromper, fazer uma pergunta, uma sugestão, um comentário, super livre. Eu hoje estou com um probleminha de horário, então poderia ficar no máximo até umas 8h30, por aí, mas acho que 1h30 dá para desenvolver bem o assunto. E vai ter uma terceira oportunidade comigo ainda, né? Então, qualquer coisa é uma trilogia, na verdade. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a apresentação, se está tudo certo. Aí vocês me avisam. Um minuto. E assim, pessoal, lembrando também que todas as dúvidas, né, compartilhe conosco no grupo ali, a gente, né, tem o grupo já para essa interação mesmo, então a gente está em contato do Renato, tudo, e todo esse material também à disposição ali, e a gente vai trocando durante né, conforme elas forem vindo durante a passar das semanas, que forem surgindo e forem lembrando desses assuntos, vamos compartilhando no grupo ali, conversando, que é legal também. Exato. E na apresentação também o e-mail também, caso precisem falar, enfim, o pessoal tem meu contato, super tranquilo. Vocês estão vendo aí? Estão conseguindo ver? Está aparecendo a apresentação para vocês? Tá, Ok, falou. também tá. Então tá, então é isso. A ideia hoje é um pouco a gente conversar sobre esse tema de desenvolvimento de lideranças e com enfoque em parcerias e voluntários. Assim, são três temas, três assuntos ou três linhas, né? Liderança, parceria e voluntário, que à primeira vista parecem não estar tão interligados, né? Mas vocês vão ver que tem uma ligação, tem uma razão de ser para esses três temas estarem juntos, né? E começo um pouco trazendo essa mensagem do Mahatma Gandhi, né? E que eu acredito muito nisso. Para mim, a visão de um líder é exatamente essa, que ele já trazia, né? Não é, o que o mais importante para um bom líder não é quantos seguidores a liderança tem, mas quantos líderes este líder conseguiu ou ajudou a criar, ajudou a gerar. Né? Como é que você compartilha a liderança, como é que você abre espaço para outras pessoas florescerem. Na visão do Gandhi, mas eu estou 100% de acordo, eu acho que esse é o que realmente define, marca um bom líder, ou marca uma boa liderança, para tentar fugir um pouco das armadilhas do gênero, né? Marca uma boa liderança, né? Essa capacidade realmente de usar da liderança para ajudar que outras pessoas emerjam, se fortaleçam, sigam adiante como líderes também, né? E isso tem muito a ver com essa ideia, que a ideia é simples, né? Que na verdade todos nós somos líderes, né? Eu acredito que muitas vezes quando a gente pensa em liderança, fala líder, liderança, obviamente a primeira imagem que vem à cabeça são pessoas que naturalmente estão em cargos de liderança, né? Os nossos chefes, nossa chefia, quem está na presidência. Renato, Oi.
Só tá parada na primeira tela, e tá o modo de edição. Ah, é? Tá. Vamos ver se consigo... Isso, tá no terceiro slide agora. Tá. Agora está aparecendo o terceiro slide. Isso, mas modo de edição também. Ah, que estranho. Eu botei aqui para apresentar e não está se girando, então ele não está indo para apresentação. Não está entrando em apresentação, está em modo edição, né? Tá. Bom, eu não vou complicar muito, eu vou botar isso ocupando o máximo da tela e vamos no modo edição mesmo. Só vou diminuir um pouco para não ficar assim. Dá para ver, né? De qualquer jeito. Não, tá bem nítido. Tá. Não vamos complicar demais. Então tá. É um pouco essa ideia de que todos nós. O slide anterior, que vocês não devem ter visto, era esse, né? Do Gandhi falando: o sinal de um bom líder não é quantos seguidores tem, mas quantos líderes ajudou a criar. E aí, isso tem muito a ver com a ideia de que, na verdade, todos nós somos ou estamos em posição de liderança em algum momento de nossas vidas. Né? Claro, quando a gente pensa em liderança, muitas vezes, a primeira imagem que vem à nossa cabeça são pessoas que exercem a liderança por força, em geral, de uma posição de poder. Né? Nossos chefes, é o que eu estava falando, quem está na presidência, quem está o CEO de uma empresa, quem está coordenando um grupo, etc. Ou seja, quando a gente fala em liderança e como ser líder, etc., muitas vezes a primeira imagem que vem na cabeça é essa. Mas na prática, no mundo real, todos nós exercemos ou estamos em algum papel de liderança em algum momento das nossas vidas o tempo todo. E essa liderança vai desde a liderança de quem vai definir onde é que vai ser o local e o horário para tomar um chopp, ou quem vai pedir a primeira rodada, ou que marca, o que tipo de chopp vai pedir, dentro dessas coisas mais básicas, tudo isso no fundo, exercício de liderança, né? Que a gente, ou às vezes, está exercendo ou participando e interagindo e assentindo, concordando, etc. Então, isso é uma coisa constante, que na maior parte das vezes a gente realmente não dá conta disso, né? Mas só pensar, a gente fazer um exercício, quantas vezes no último mês, não vou nem dizer na vida toda, a gente já esteve em um papel de liderança que significa, na prática, que nós estávamos ou tomando decisão, ou ajudando um grupo a tomar uma decisão sobre alguma coisa. Esse grupo pode ser desde o grupo de trabalho, pode ser a nossa família, enfim. E isso é muito interessante, porque quando a gente se reflete sobre isso, a gente percebe que a percepção de como a gente exerce esses momentos de liderança, ele se reflete não apenas no nosso cotidiano, mas também quando a gente está em uma situação de liderança focada no poder. Né? Então, a mesma forma, no geral, essa é a minha experiência, pode ser que com você seja um pouco diferente, mas minha percepção é a forma como a gente exerce o que eu chamaria de micro-liderança, nossa liderança cotidiano, ela, em geral, é o reflexo da forma como nós atuamos como líder em situações de liderança de poder, seja como chefe, coordenador, enfim, líder de um grupo, etc. Essas coisas, em geral, estão interligadas. Então, eu, no geral, quando eu faço exercício, converso sobre isso, eu, até antes de buscar refletir sobre como é que nós atuamos como líder de um grupo, líder de uma organização, ou líder de uma iniciativa, a primeira pergunta é como é que você atua quando você tem que exercer papel de liderança na sua casa, ou com seus amigos, ou com, sei lá, as pessoas no condomínio onde você mora. Porque, em geral, ali a gente consegue encontrar uns elementos que são muito positivos e alguns outros elementos são muito pesados. Né? E aí é interessante ver isso, porque, nesse sentido, a liderança faz parte da nossa essência, de qualquer jeito. Algumas pessoas têm uma propensão maior a exercer liderança com essa percepção de poder, né? De controlar outros. Tem até uma definição clássica de liderança que diz que o líder, na verdade, a liderança acontece quando você é capaz de mudar a decisão de outras pessoas e fazer com que essas pessoas estejam felizes com essa mudança. Que é uma forma de uma visão de liderança impositiva, de liderança de guerra, de liderança de dominação, de controle, etc.
Na maior parte das vezes, a liderança ela é exercida no nosso cotidiano pelo consenso, pelo convencimento. É, porque senão seria impossível a gente viver numa sociedade que todos estivessem o tempo todo tentando impor a sua liderança pela imposição, pela conquista. Né? Mas são duas maneiras de entender isso. Então, até vou propor um exercíciozinho para vocês, para todos nós, na verdade, na verdade, uma reflexão rápida sobre como é que a gente encara. Na verdade, é como é que a gente encara. Pensando em diferentes aspectos de um bom líder, de uma pessoa que está numa situação de liderança, quais são aqueles que eu reconheço em mim os 2 ou 3 aspectos que eu reconheço em mim que eu tenho, que são muito fortes, que eu reconheço que estou bem nessa, e quais são aqueles que eu acho que eu poderia melhorar, que eu poderia desenvolver mais. Aí eu trago essa. Aí eu não sei se vocês vão conseguir ler, na verdade, vamos ver se dá certo. Esses 12 aspectos, 12 elementos de liderança, como se fosse uma pizza, né, com 12 pedacinhos. Vocês estão conseguindo ler o que está escrito dentro das fatias de pizza? Sim. Dá Estamos para ler ou conseguindo sim, né? tá muito? Eu Dá, vou tentar tá. aumentar um pouco, peraí. Não, tá bom assim, Renato. Tá Tá? tranquilo. Dá para Aham. ler, tá bom. Então tá, o exercício que eu proponho para cada um de nós é uns 2, 3 minutinhos, considerando esses aspectos que são elementos que uma pessoa em situação de liderança seria ótimo, são diferentes aspectos, diferentes atributos, geralmente, atributos atribuídos, estou tentando encontrar a palavra, são diferentes atributos normalmente indicados para um líder, né? Um líder, uma pessoa em situação de liderança, deve ser uma pessoa com coragem para tomar decisões, uma pessoa visionária, capaz de animar outras pessoas, um agente de mudança, alguém que um líder está ali produzindo mudanças ao seu redor, uma pessoa decisiva que toma decisões e vai adiante, uma pessoa que tem um grande autoconhecimento, sabe quais são suas fortalezas e suas debilidades, etc. Uma pessoa que tem perseverança, que tem resiliência, que segue adiante apesar das dificuldades, etc. Uma pessoa que tem a disposição de tomar riscos, de arriscar, uma pessoa que tem criatividade, uma pessoa que tem confiança em si mesmo e nos outros, uma pessoa que tem uma autodisciplina, portanto, né, consegue direcionar, consegue seguir um caminho bem objetivo, honestidade, a pessoa que é honesta, clara, transparente, etc. E, sobretudo, a pessoa que tem senso de humor, né? Então, aqui eu não estou falando de líder ranzinho, estou falando de pessoas que são capazes de animar outras pessoas. Então, considerando essas 12 possibilidades, eu pergunto para cada um de vocês, quais são os 3 pedaços dessa pizza que você acha que representam melhor a sua força individual como líder, você acha que é mais forte em você, e quais seriam os 3 que você acha que precisaria melhorar, que não são tão fortes, ou que você poderia colocar um pouco mais de força para melhorar nisso? Vamos dar uma pensada, tirar uns 3 minutos para dar uma refletida rápida nisso, e depois, se alguém. Isso é um exercício interno, não vou pedir que todo mundo fale, todo mundo se apresente, etc. Mas se alguém quiser compartilhar a sua reflexão, vai ficar aberto aí para a gente ter uma conversa rápida sobre isso. Pode ser? Agora no meu relógio aqui são 7h19, quando for 7h22 por aí, a gente volta. A gente volta, eu chamo de novo para a gente compartilhar. Pode ser? É muito rápido, não é nada, não estou pedindo para nenhuma reflexão profunda. Olhando os 3, quais são os que são mais fortes e os 3 que eu acho que poderia melhorar.
microfone está desligado, Renato. Ok, estou vendo aí que algumas pessoas responderam. Podemos voltar ou precisa de mais um tempinho? Pois de novo, esses 12 características são características, enfim, em geral, ninguém tem todas, ninguém está em todas o tempo todo, né? Mas, em geral, são elementos que você consegue identificar em momentos de liderança. Não vou dizer nem as pessoas são líderes o tempo todo também, né? Mas que você consegue identificar em momentos de liderança, né? Alguém gostaria de compartilhar aí como é que foi a reflexão, o que sentiu, o que percebeu, que são mais claros, que você consegue identificar em si mais claramente, tanto como existente, como que gostaria de melhorar mais e por quê? Não sejam tímidos, precisa... a gente pode fazer uma fila, um de cada vez. Tem que alguém abrir o microfone. Sou eu. Boa noite a todos aí. Boa noite. A internet um pouco a manivela aqui, tive que ter hamster aqui, né, para poder ficar melhor. Então, vou começar ali pelo segundo item ali que eu acho que eu posso estar melhorando aí. A questão dos riscos ali, né? Porque se bem que nesses dois, uma coisa puxa a outra, tudo ligado, né? Então, os riscos, você risco, você confia naquele grupo em específico, você gerindo pessoas ali em você já diz que está fazendo, assume os riscos em algum direcionamento a determinada pessoa, né? Às vezes você contrata um profissional ou um estagiário, ou até mesmo um voluntário, né? Então, você tem que estar bem ciente, né, daquilo que você está fazendo, se bem que não é uma certeza, né, que envolve risco, né, que na verdade né, como é que estão, gente, querendo algumas coisas para que possa ter certo. E também que eu já fiz, né, da confiança, e o outro ali, acho que, cara, tomada seria os riscos ali também. Acho que eu preciso melhorar nisso aí também. Entendeu? E quanto à primeira fase, os pontos que a gente destaca como positivos ali, né, como sejam pontos fortes ali, seria a honestidade, né, a perseverança, né, e o senso, o humor ali, né. Legal, falei um pouco a tua fala, mas eu acho que, mas eu gostaria de destacar um ponto que você falou sobre a questão do líder como tomador de risco, né? Porque eu acho que isso é um tema muito importante e que às vezes é um pouco negligenciado, né? Porque em vários momentos em que nós estamos desenvolvendo uma posição de liderança, a capacidade ou a abertura a tomar riscos é absolutamente essencial. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil, né? Porque, obviamente, como a gente está, não apenas, em geral, com um grupo, assim, com responsabilidade sobre o grupo e sobre processos, mas a gente também se sente um pouco, de certa forma, não diria vigiado, mas as pessoas estão esperando, ou seja, confiam nas nossas decisões, e a gente, obviamente, também tem que ter boa que a decisão pode afetar
as pessoas no geral, o negócio, etc. E aí fica sempre aquela coisa entre a necessidade de avançar e o temor a que esse avanço pode levar a uma situação ruim para o projeto, para o processo, para as pessoas, etc. Por outro lado, em geral, a incapacidade de tomar risco, que muitas vezes gera, é a incapacidade de seguir adiante, justamente. Tem até um dos outros elementos lá de ser decisivo, de tomar decisões, etc. E aí, uma das funções inerentes a quem está numa situação de liderança é que, no final das contas, tem que tomar decisões. Né? Por mais a forma como se toma decisões, tem diferentes maneiras. Você pode tomar uma decisão autocrática, eu sei tudo, eu mando, você obedece. Eu posso conversar, posso falar, posso trazer outras pessoas para discutir, posso criar um conselho, não importa. Mas o fato é que, no limite, é papel do líder ou da pessoa que está numa situação de liderança tomar decisões. O não tomar decisões, em geral, ele prejudica mais do que você tomar uma decisão errada. Isso é muito interessante. Obviamente, não, também é papel do líder entender como é que você avança na questão de passar a aversão ao risco. É que um elemento fundamental para se tomar decisões e para superar, ou pelo menos controlar a aversão ao risco, é você conhecer muito bem onde você... Ou seja, você ter uma noção clara do terreno em que você está pisando. Então, você está muito bem preparado, conhecer bem o contexto em que está acontecendo, confiar na equipe, ser confiado por ela, etc. Então, todos são elementos que você vai diminuindo, se não eliminando completamente, mas diminuindo as possibilidades de erro, vamos dizer assim. Então, tomar risco, nenhum líder deveria tomar risco no escuro, na loucura, sem noção nenhuma, só porque achou, só porque pode, mas ele tem que ser capaz de, uma vez tendo uma quantidade suficiente de informações que lhe dão um nível de segurança, o passo seguinte é, ok, vamos adiante. Então, o tomar risco, nesse sentido, ele está associado a você conhecer bem onde você está operando, confiar na equipe e ser confiado por ela, ter uma boa noção de onde você está querendo chegar, qual é a meta, qual é o objetivo, e seguir avançando, quer dizer, estimular as pessoas a seguir adiante e examinar a cada passo dado se está indo na direção certa. É uma forma de clarear um pouco o caminho à frente. Então, acho que quando você junta, e quando eu falo isso, você percebe que tem vários desses elementos que estão aí juntos, né? Que é a questão da confiança, tem um pouco a ver com criatividade, mas tem a ver com decisivo, tem a ver com visionário também, enfim. Isso está... para quem trabalha e quem atua no campo do empreendedorismo, isso é muito claro, né? O empreendedor, na verdade, ele é um tomador de risco permanente, né? Claro que se você não tem muito recurso, você toma riscos dentro de uma determinada zona de controle, mas sabendo o tempo todo que algo pode acontecer. E para mim, o maior exemplo disso é a pandemia do coronavírus. Imagina quanta gente começou o ano com planos super bem detalhados, organizados, planejados, etc., e veio algo que é completamente fora de qualquer planejamento, virou tudo cabeça para baixo, agora as pessoas estão tendo que, dentro desse contexto, tomar novas decisões, tomar novos riscos, né? Enfim, isso é uma realidade não apenas para quem empreende, mas para todo mundo, né? Então, a questão, eu diria que dos 12 elementos, o mais delicado, em geral, no exercício da liderança, é justamente a tomada de risco associado à tomada de decisão, a decidir, a falar, vamos, aquela famosa frase, é agora, por aqui vamos. Então, essas duas coisas, para mim, na minha visão pessoal, é algo que a gente tem que estar, na verdade, aprendendo a vida toda. Uma pessoa que toma riscos e toma decisões sem ter uma boa análise de onde está se metendo, ela pode dar sorte, ela entrega a sorte, né? E aí, às vezes, dá uma sorte enorme e tal, e acontece, mas, no geral, a chance de que esse tomada de risco redunde em uma situação negativa é muito grande. Daí, toda a questão de você juntar coragem, senso de humor, mas, sobretudo, honestidade, autodisciplina para você se preparar, etc.
todos os elementos vêm como elementos para ajudar na tomada de decisão e na tomada de risco, né? Por isso que eu acho interessante esses 12 elementos. Nem todo mundo tem os 12 elementos, mas os 12 elementos, em maior ou menor grau, eles estão presentes nos processos de liderança, especialmente os processos de liderança que envolvem equipes, grupos, departamentos, negócios, etc. Né? Por isso é que eu brinco que às vezes a pessoa se torna líder, e eu vou tratar isso no próximo slide, por meio de um carimbo, né? Você foi, como é que se diz, promovido a chefe de setor. Antes você era um supervisor, analista, e o chefe de setor. Então, de repente, você saiu de ser uma pessoa em uma posição de ser liderado, uma posição de liderar 3 ou 4 ou 5 ou 10 pessoas. E aí esse carimbo te torna automaticamente um líder daquele grupo do ponto de vista formal. Mas você não vira líder de uma hora para outra só por um passo de mágica. Tem uma questão também de se preparar para ser líder, de você ser preparado e apoiado nessa posição. E um erro que às vezes eu percebo em muitas organizações, em companhias, empresas e mesmo organizações da sociedade civil, é você entregar uma posição de liderança a uma pessoa que ainda não pode ter todos os skills, todos os conhecimentos técnicos para aquilo, mas que não está preparada ainda para exercer essa liderança. Então, parte do pacote de você entregar a posição de liderança é preparar a pessoa para ser líder. Preparar mesmo, tecnicamente, com apoio, com mentoria, com cursos, etc. Não acreditar que você ter dado carimbo torna a pessoa automaticamente líder. E isso, em geral, em muitos processos de liderança que não dá certo, que eu conheço, se dá exatamente porque a pessoa não foi preparada para isso. Então, ela vai atuando, ela traz os seus processos pessoais individuais de liderança, a maneira como ela no seu cotidiano, para um grupo mais organizacional. Isso, em geral, não dá certo. Uma coisa é a forma como você lida com a sua família, e eu acho que deveria ser a mesma coisa. A forma como você lida com a sua família deveria ser a forma como você lida com o mundo lá fora, porque tudo é uma coisa só, nós somos um, né, como seres humanos. Mas exatamente porque a gente não consegue tenta transferir a forma como a gente é no dia a dia para um ambiente corporativo, que acaba gerando vários e múltiplos problemas. É até algo que eu puxo no slide seguinte, dos elementos que me parece que são os elementos de uma liderança efetiva. Para liderança efetiva, o que eu quero dizer? Não é a liderança do carimbo, do subtítulo, essa não é uma liderança efetiva, é uma liderança formal, mas a liderança efetiva é aquela em que você está fazendo o melhor uso da posição que você tem para ajudar a organização, para se ajudar e para ajudar as pessoas com quem você está lidando. Ajudar no sentido de melhorar, de avançar, enfim. E aí, quais são os 4 elementos fundamentais de uma liderança efetiva? Primeiro, para a pessoa que está nessa posição de liderança, não importa qual seja, ela ter uma direção clara, ela ser capaz de passar para os seus liderados e para as pessoas com quem ela está, de alguma forma, interagindo, uma direção clara, objetiva. Olha, estamos indo nessa direção, vamos fazer isto por este objetivo, esta é a nossa meta, a razão de fazermos isso é esta, etc. Deixar isso muito claro. A pior coisa que pode surgir é a pessoa estar num grupo, as pessoas que estão sendo lideradas não terem a clareza de para onde é que elas estão indo. Por que elas estão fazendo aquilo? Por que estamos atuando desta forma? Qual é a razão por trás disso? Qual o objetivo disso? E também, na hora de isso tem muito a ver com a direção clara, na hora de tomar uma decisão, tomar a decisão. Isso é uma coisa muito interessante, parece óbvio, né? Mas em vários processos de liderança que eu percebo, e conversando e tudo mais, acontece vários elementos. Uma delas é não tomar a decisão na hora certa, ou tomar antes ou depois, quando deveria ter sido tomada. Demorar demais, então as pessoas ficam confusas, não ficam muito claras para onde querem ir, ficam angustiadas, ou tomar cedo demais, sem ter ouvido, sem ter realmente, pelo menos, conseguido escutar o que as pessoas têm a dizer, etc. Mas uma vez que... Então, o que eu estou dizendo, é importante ter um processo que você escute as pessoas, em que você consiga entender quais são as diferentes
nuances dos processos em que nós estamos envolvidos, quais são os possíveis caminhos a seguir, o que as pessoas poderiam oferecer, mas em algum momento, e esse é o momento certo, você diz, ok, ouvi tudo, mas então vamos nesta direção. E aí toma a decisão e comunica. E é muito interessante, porque isso é quase que uma arte, uma ciência, uma arte. Você saber o momento certo de tomar a decisão é uma coisa que você vai envolvendo, vai evoluindo ao longo do tempo, né? Mas a questão que, para mim, que é fundamental é, uma vez chegado esse momento, que a decisão seja tomada, que é a pior coisa que tem também, quem está numa situação de liderança, isso serve para tudo, isso serve até na hora de a gente sair com em família, agora não acontece tanto, mas no passado e no futuro, queremos ir para o restaurante, eu quero restaurante com japonês, que eu não sei o quê, e alguém, num momento, vai tomar uma decisão, né? Essa decisão tem que ser tomada, e isso é um processo de liderança também, vou ouvir todo mundo, mas olha, gente, não dá para a gente ficar uma hora discutindo isso, vamos neste lugar para comer isso. Tem gente que vai gostar, a gente vai gostar menos, enfim, tudo isso é um processo também de tomar decisão, e que é um exercício de liderança, alguém acaba assumindo esse processo de liderança, né? O segundo elemento de uma liderança efetiva para a pessoa que está em situação de liderança é como é que eu apoio as pessoas que estão trabalhando comigo. Apoio tecnicamente, apoio psicologicamente, como é que eu as apoio? Como é que elas se sentem, na verdade, apoiadas por mim como líder? Isso é absolutamente fundamental. É uma equipe, né? E equipes, a gente vai ver mais adiante, esse sentido de apoio do líder é absolutamente fundamental. Quer dizer, o líder não é líder sindical. Isso é uma coisa super importante. Não é que o líder está ali defendendo o seu grupo como a galinha que defende os pintinhos, ou como líder sindical contra os outros. O que o líder faz é, escuto todos, entendo, se eu tiver que ser firme, serei firme, darei o apoio necessário e juntos nós vamos. Isso tem a ver também com o ponto 3, que é, eu também crio espaço para as pessoas crescerem e aparecerem. Acho que a pior forma de exercer liderança é aquela liderança que eu chamo panela de pressão. Você coloca todo mundo lá dentro, fecha, espera explodir para ver o que sai dali. E não abre espaço para ninguém mais. O líder que fica, fulano está aparecendo demais, é melhor cortar a asinha dela, porque ela está querendo aparecer demais, vai me cortar, etc. A pessoa que está numa versão de liderança, de crescimento, ela sabe que ela cresce, é o que eu sempre brinco, nos ombros dos gigantes. Né? A gente cresce na medida que as pessoas que estão junto com a gente estão crescendo também. Pode acontecer de levar uma rasteira? Pode, a gente sabe que o mundo corporativo, o mundo organizacional tem isso, mas acho que não se pode partir do princípio que as pessoas querem isso. Quanto mais espaço a gente dá para as pessoas que têm a capacidade ou interesse de crescerem, mais a gente está crescendo também. Então, abrir esse espaço para crescimento, abrir esse espaço para que as pessoas possam exercer momentos de liderança é absolutamente fundamental. E o quarto ponto, que é um quarto que também é um ponto absolutamente necessário, mas muitas vezes esquecido, é o reconhecimento. Reconhecer na equipe, nas pessoas, quando eles estão fazendo as coisas, como estão agindo, as pequenas e grandes vitórias, os momentos de que nós avançamos, etc. Reconhecer isso publicamente, reconhecer de um com relação aos outros, fazer esse reconhecimento público. Nós, como seres humanos, somos movidos a esse reconhecimento, é fundamental para todos nós. E é uma coisa óbvia, mas é uma coisa que eu percebo que muitas vezes é esquecido, né? A gente está na loucura do nosso cotidiano e às vezes perde a noção básica de que, cara, às vezes um pequeno agradecimento público para esta pessoa, para este grupo, é aquele alimento que falta para a gente assim, se dedicar mais ainda na próxima vez. Né? Então, quando você junta isso, uma direção clara, com objetivos claros, transparentes, com tomar a decisão correta, com um apoio permanente aberto à equipe, com espaço para que as pessoas possam desenvolver, e com reconhecimento das vitórias e dos caminhamentos e tudo mais, para mim, são elementos fundamentais de qualquer processo, ou de qualquer elemento de liderança efetiva. E eu tenho certeza que cada um de nós puxar na memória quais foram aqueles líderes, aqueles chefes, aquelas pessoas que a gente mais admira, tem quase certeza que serão pessoas que, de alguma forma, conjugaram esses 4 elementos, a maioria deles. Pessoas que, eu sabia que eu podia confiar, porque eu sabia que a pessoa sabe para onde é que estava indo,
quando tinha que tomar uma decisão, tomava, não ficava enrolando, procrastinando, enchendo o saco, ao mesmo tempo o cara reconhecia, ao mesmo tempo, poxa, quando via um talento, dava apoio, deixava espaço para as pessoas crescerem, etc. Tenho certeza absoluta que essa é a visão, vamos dizer assim, daqueles chefes que ficaram, daqueles líderes, daquelas pessoas que a gente teve, de alguma forma, seguindo, apoiando em algum momento, que mais sobressaem, né? E tenho quase certeza que o contrário também é verdadeiro. Se a gente precisa perguntar assim, qual é o pior líder com que você já teve que lidar, por alguma razão, não importa, sua vida pessoal, profissional, etc., qual é o pior? Eu tenho quase certeza que seriam pessoas que falhavam em uma, duas ou três, em todas essas, porque eu mesmo já, obviamente, já lidei com pessoas, com líderes que tinham uma incapacidade absurda de tomar decisão, e aí jogava isso para cima da equipe, pessoas que, quando percebiam que alguém estava, de alguma forma, sobressaindo, fazia tudo possível para cortá-la, desde assédio moral até demissão, etc. Pessoas que jamais davam espaço para crescimento, e pessoas que jamais reconheciam, cuja única meta era erro. A única coisa é você errou, etc. Então, parece até um lugar comum, mas eu acho que é muito importante para cada um de nós nos perguntarmos como é que nós nos colocamos frente a esses 4 elementos principais. Nossa vida pessoal e nossa vida profissional, acadêmica, etc. Como é que eu estou em termos de direção clara? Quando eu exerço a liderança, uma pergunta que a gente tem que fazer a nós mesmos. Quando eu estou no processo de liderança, eu sou capaz de dar uma indicação clara de para onde é que a gente está indo? Eu compartilho claramente a lógica por trás das decisões tomadas, eu tomo a decisão e comunico no momento certo, eu dou espaço para as pessoas apareçam, eu apoio a equipe, realmente eu estou lá junto com a equipe, eu reconheço quando eu preciso reconhecer, então fica essas perguntas, não vamos responder agora, mas eu acho que tem que estar sempre lá no fundo do nosso pensamento. Renato, Pode falar. abrindo um parênteses, né, me lembra muito a relação dentro da família, né, principalmente no novo modelo de criar os filhos, né, comparado a um método um pouco mais antigo, que a liderança, né, do pai não era tão clara assim, né, e não tinha tanto, e hoje já você tem esses elementos na criação dos filhos, né. Exato, por isso é que eu digo que uma coisa não existe o mundo pessoal e o mundo profissional, assim, nós somos o que nós somos em todos os lugares, a gente tenta até disfarçar de um outro. Então, é claro que no passado, a gente saiu de uma sociedade profundamente hierarquizada, né? No geral, sociedade ocidental muito hierarquizada, e esse modelo da hierarquia tradicional não dava espaço para nada disso. Tinha um líder, que era o pai, era o chefe da família, o professor falava, os alunos tinham que ficar calados, sei lá, por uma sociedade em que esses processos hierárquicos estão mais distribuídos, né? Então, numa família hoje em dia, acho que a maior parte que eu conheço da minha mesmo, você não consegue chegar para o filho e dizer assim, vai fazer isso porque tem que fazer. Você tem que conversar, tem que explicar, tem que abrir espaço, enfim, e é importante reconhecer. Então, essas coisas, exatamente o que a gente percebe no nosso cotidiano, com nossos amigos, com parentes, etc., a gente acaba, de alguma forma, transladando quando a gente assume posições de liderança, chefia, coordenação, não importa o que seja, em outras situações. Então, é exatamente isso. Eu quero chamar, por isso que eu acho que essas perguntas que eu estou fazendo são perguntas que a gente tem que se fazer o tempo todo, entendeu? Eu estou sendo efetivo como líder? Nos momentos em que eu exerço liderança, eu estou sendo efetivo? Eu estou. Aí faço as perguntas todas. Se não, o que eu posso fazer para melhorar? Eu acho que essa é uma autorreflexão que a gente tem que fazer permanentemente, né? Em situações em que a gente está exercendo liderança, vamos dizer assim, mais institucional, seja numa organização, numa corporação, numa startup, não importa, se a gente consegue ter uma liderança mais efetiva, isso é notado pelas pessoas. E isso é um canal de crescimento institucional cada vez mais forte. De crescimento profissional cada vez mais forte. Então, também tem esse aspecto, né? Aí, um pouco que o slide seguinte, eu queria puxar a atenção para isso mesmo, né? Porque, assim, eu diria que tem várias formas de exercer liderança, né? A forma mais óbvia de exercer liderança é a liderança como exercício de poder. Aquilo que a gente chamou agora a atenção, que a gente fala, antigamente eu era o chefe da família, então eu era o líder incontestável.
porque eu tinha o poder como chefe da família. Tanto é que era isso, né? Chefe da família. Até o nome, né? Chefe da família, o chefe, né? Se eu sou promovido a um posto qualquer de liderança, eu recebi o carimbo, esse carimbo me torna um líder de um grupo, né? O meu crachá portanto, o poder que a empresa, a organização me dá, me transforma no líder de uma pessoa. Isso na vida, o policial na rua, exercendo o seu micropoder sobre outros, ele está, na verdade, exercendo sendo um líder pelo exercício do poder, que é uma forma de liderança, talvez a mais tradicional, a mais óbvia de tudo, a mais fácil de reconhecer. Aquela história do manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? É uma liderança, é uma forma de ser de liderança existente desde sempre para continuar existindo, né? Quando você tem poder sobre outros, e essas pessoas, querendo ou não, vão ter que seguir a sua liderança, ou se elas não quiserem, elas sabem que vão ser punidas por isso, de alguma forma. Essa é a forma tradicional. A forma a qual eu me refiro quando eu falo de liderança efetiva é a liderança como exercício de confiança. Quer dizer, e veja que eu posso ser líder como exercício de poder, receber uma assignação como chefe do setor, blá, 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 então virou líder, né? Você é chefe, então você tem pessoas pelas quais você vai ter que responder. Mas isso não quer dizer nunca necessariamente que as pessoas confiem em você, que as pessoas gostem de você, elas vão estar lá fazendo porque são obrigadas. E o outro lado também acontece, você pode exercer uma liderança pela confiança sem ter um selo de que você é líder. Dentro do setor, isso acontece muitas vezes, a gente já viu isso, né? Tem setores, áreas, escolas, na vida mesmo, tem pessoas que as outras pessoas confiam tanto nela que ela acaba sendo o líder informal de um grupo, né? Quando às vezes a gente não fala, você tem que ir lá saber que é o líder informal daquela comunidade, porque tá certo que tem lá o chefe e tal, mas se eu não falar com o fulano também, as coisas não acontecem. Então, tem essa coisa, uma coisa não está necessariamente ligada às outras. Quando a gente consegue ligar as duas coisas, liderança com exercício de poder e de confiança, aí é o melhor dos mundos, né? E quando a gente fala em termos de liderança, como... Só perguntar para vocês que está todo mundo acompanhando, faz sentido isso que eu estou falando? Algum comentário até aqui? Tudo certo? Eu estou falando sozinho, às vezes eu sinto que eu fico na dúvida se estão me ouvindo mesmo. É um pouco solitário isso. Tudo tranquilo? Posso seguir? Faz sentido sim, Renato. Toca a ficha. Tá ótimo, vamos nessa. Então tá. Então, uma das formas muito interessantes de entender o que significa essa liderança como exercício de confiança é essa ideia aí do triângulo, da matriz da confiança. Eu estou trazendo de um artigo muitíssimo legal, publicado 2 meses atrás, sei lá, na Harvard Business Review, eu até coloquei o link no final, acho que vale muito a pena ler, em que o autor traz esses 3 elementos que eu acho que faz muito sentido, então eu queria trazer para vocês. O que é um líder? O que é uma pessoa exercendo a liderança a partir da confiança? Esse triângulo seria essa confiança. Ela teria 3 elementos principais para você conseguir que, pela confiança, as pessoas se sintam naturalmente propensas a seguir a sua liderança, naturalmente, e inclusive apoiando, etc. Por um lado, você é capaz de... como líder, você é uma pessoa autêntica. Então, você permite que as pessoas experimentem quem você é de verdade. Você não usa de máscaras, não tem um personagem que é o Renato na casa e o Renato no trabalho. Eu sei que quando o Renato está aqui liderando esse processo, é ele, não é um personagem que ele criou. É ele com as suas emoções, ele com as suas fraquezas e suas dúvidas, é ele o seu eu real. Eu sei que assim, eu não estou lidando com um ator.
Eu não estou lidando com alguém que é hipócrita. Eu não estou lidando com alguém que criou o personagem. Eu sei que quando eu estou falando com o Renato, eu estou falando com o Renato, não com o chefe, o Renato, etc. Isso parece uma coisa óbvia, mas eu tenho certeza que se perguntar para algum de vocês, você já deve ter perguntado assim, olha, já teve exemplos de pessoas com quem você tiver que se relacionar, tiver relações de liderança, que você sentia ou tinha a percepção de que ela não era muito real, de que ela, na verdade, criou um personagem que, na verdade, ela é uma outra pessoa, etc. Isso e o problema dessa percepção é que isso gera um desconforto natural nosso com relação a essa pessoa. Uma sensação de que, na hora H, não vou poder confiar nela, porque ela não está se mostrando para mim como ela é de verdade. Então, essa questão da autenticidade é um elemento muito importante para gerar confiança. O segundo elemento de geração de confiança é o que eu estou chamando de lógica. Quer dizer, eu sei o Renato, quando ele está trazendo esse problema, ou essa solução, esse encaminhamento, ele entende do que ele está falando. Ele pensou sobre aquilo, né? Ele fez uma análise, ele conhece de alguma forma o que está falando, ou pesquisou o que está falando, ele fez um julgamento lógico e apresentou algo que faz sentido. De novo, parece óbvio, mas não é. Às vezes, muitas vezes acontece. Né? Quantas vezes nas nossas vidas, quantas situações a gente teve em que a pessoa apresenta para você, o seu chefe, o seu líder, não importa quem é, algo que você olha assim, cara, isso não faz o menor sentido. Cara, você está fazendo isso porque mandaram ele fazer. Cara, ele nem sequer entende o que ele está falando direito. Se eu perguntar muito, eu sei que ele vai gaguejar. Aí, se eu perguntar muito, ele gaguejar, ele vai ficar com raiva de mim e vai me demitir. Então, vou deixar ele falando aquela bobagem toda. Enfim. Quantas vezes a pessoa chega e você sente que a pessoa realmente não conhece profundamente, não se debruçou, não parou para pensar sobre aquilo mesmo, não fez um exercício prático, trouxe para mim algo cuja lógica não faz sentido. E aí, o que isso acontece? Você perde a confiança na pessoa. Se a pessoa tem um exercício de poder, você vai fazer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas, você vai olhar assim, na primeira oportunidade, deixa eu cair fora, porque isso não vai dar certo. Né? A gente está vendo isso hoje. Né? Com a pandemia, o que mais está acontecendo são, como é que eu vou dizer, decisões sendo indicadas para a sociedade que você sabe que não faz sentido, não tem lógica. Mas, se você trabalha para esta pessoa, você vai lá e faz. Ou pede demissão, ou é demitido, não é isso? E o terceiro elemento é a questão da empatia. Eu acredito, realmente, que o Renato está preocupado comigo, que o Renato cuida de mim no sentido de cuida de mim como o seu liderado, como seu funcionário, como seu... Cuida de mim. Se eu for lá, você está com ele e diz assim, estou com esse problema, ele vai me ajudar a encontrar uma forma de solucionar. Eu não vou ter medo de falar isso. Se eu gostaria de seguir nesse caminho, ele vai me dar um apoio nessa direção. Eu gostaria de estudar tal coisa porque isso vai me ajudar a, de repente, ou melhorar aqui da empresa ou em outro lugar, e ele vai me ouvir, e se ele puder, ele vai me ajudar. Isso é uma das formas desse exercício da empatia. Então, se eu sei que eu sento com o Renato e ele, como meu líder, ele me cuida de mim, ele percebe, ele gostaria, ele deseja o meu sucesso também, eu confio nele para outras coisas. Se eu tenho medo de fazer isso, se eu não me sinto confortável de fazer isso, então eu tenho problema com a liderança. Eu não deveria se sentir desconfortável ou com medo de me relacionar com uma pessoa que não está cuidando, que eu sinto ou que eu acho que não cuidaria de mim, de alguma forma. Então, vejam que são 3 elementos relativamente simples. Quando você pensa na autenticidade, o líder se apresenta como ele ou ela é de verdade, não como algo que ele ou ela criou. Ele ou ela estuda, sabe do que está falando, coloca um pensamento lógico por trás, toma decisões lógicas em função disso. E ele ou ela está aberto a colaborar, apoiar, ajudar, etc. Quando você junta isso tudo cria, esses elementos conjuntos criam uma percepção de confiança que é quase inquebrantável. E aí, por um líder como esse, eu sou capaz de trabalhar 25 horas por dia, trabalhar fim de semana, porque eu sei que eu não estou sendo abusado. Eu sei que ele também não está abusando de mim. Estamos naquele momento pensando em fazer isso. E faço isso de boa. Para alguém
que não tem esses elementos, eu até posso fazer se for obrigado. Na primeira oportunidade que tiver, eu vou cair fora. Ou eu vou começar a minar, ainda que sem consciência, os esforços sendo feitos. Então, essa questão quando voltando, que eu estava falando da liderança como exercício de confiança, que tem a ver com a liderança efetiva, são elementos, para mim, fundamentais em todos esses processos de construção, de parcerias, de voluntariado, em todos os processos que a gente vai falar mais adiante. E é algo que a gente tem que se perguntar de novo. Sempre perguntas. É uma coisa assim que eu dificilmente vejo as empresas e organizações fazendo com as pessoas. Eu não te faço a pergunta quando te indicam para ser líder de alguma coisa. E aí você tem que sempre perguntar, cara, quando eu estou com os meus pares, com os meus grupos, não importa, na minha casa, na empresa, na minha organização, na minha startup, eu estou sendo eu mesmo? Essa pessoa que eu projeto, sou eu mesmo? Ou eu estou, né, criando um personagem que não tem a ver com a realidade? Eu, quando apresento meus planos, meus encaminhamentos, minhas decisões, eu refleti sobre isso, eu sou capaz de defendê-las de uma forma muito simples e muito clara, porque eu acredito que esse é o caminho que tem que ser seguido. Eu realmente me preocupo de verdade em apoiar na melhor forma possível com o que eu tenho à mão as pessoas quando elas vêm falar comigo. E, inclusive, se outras me dizem assim, cara, nesse momento eu não posso fazer nada, não posso te dar aumento, nesse momento eu não posso dar aumento, esse curso que você quer fazer não dá para fazer nesse momento por causa disso, mas na primeira oportunidade que tiver, mas se você mais eu vou te liberar uma hora, enfim, sempre tem eu consigo ser capaz de buscar esses elementos. Com isso eu consigo medir a minha capacidade de liderança eficaz também. E o que é interessante é que as pessoas percebem isso. A gente percebe isso dos outros. Quantas vezes, de novo, para vocês refletirem, pensando nos líderes, nas pessoas com quem vocês já tiveram que exercer, participar do processo de liderança, quais foram aqueles que foram mais efetivos usando esses 3 elementos? Aí eu pergunto, são ou não são as pessoas em quem você confiava mais? E confiando mais, você estava mais abertos a, enfim, atuar em conjunto, a seguir no projeto, a entregar mais do que você tinha que entregar, etc. O contrário também. As pessoas que não tinham esses elementos, e que você, portanto, não confiava 100%, quão aberto você estava a fazer coisas além da sua obrigação básica, né? Então, isso é um pouco parte da essência, né? E um último elemento que eu acho que eu queria acrescentar, é que isso não é muito óbvio, mas eu acho que é muito importante, é que, assim, pessoas em situação de liderança, em geral, mas sobretudo em lideranças organizacionais, corporativas, etc., eu acho que um elemento muito importante, que às vezes eu acho que é muito negligenciado, é que eu vejo sempre o líder como contador de histórias, mesmo. Um pouco aquela... e no fundo você está sempre contando histórias de por que a gente está aqui, contando histórias de para onde é que a gente está indo, de qual é a visão, por que é importante fazer tal coisa, por que juntos vamos alcançar, quando a gente alcançar, como é que a gente vai comemorar? Você está contando histórias, né? E o que significa contar histórias? Tem um ou mais desses elementos. Porque, em primeiro lugar, a gente fala o que significa, na verdade, contar histórias. Unir a razão com a emoção. É dizer assim, isso que nós estamos fazendo, o grande objetivo disso é esse. Quando a gente chegar lá, a gente vai conseguir, esse projeto que a gente está implementando vai ser tão legal, que ele vai alcançar X, Y, Z, vamos ver tal coisas, etc. E por isso nós estamos falando, dar esse elemento da saga, da história que nós estamos construindo juntos. Por quê? Porque isso é um elemento de inspiração. Nós, como seres humanos, no geral, a primeiro elemento, o combustível nosso para agir não é a razão. O combustível que dá ignição, que faz a gente seguir adiante, dar a primeira marcha, sair, é a emoção. É a emoção que nos ajuda a dar aquele passo com mais força ou com menos força, se a gente está mais ou menos emocionado por alguma coisa. A razão depois vem como para ajudar a gente a seguir adiante, mas a inspiração é sempre... E quanto mais inspirado nós tivermos, às vezes, nem que seja pelas coisas mais simples do mundo, até às vezes mais perigosas, uma coisa que está inspirado, a gente faz isso com uma abertura muito maior. E é o papel do líder inspirar mesmo. Inspirar não como ótimo, faz isso se não fizer, você vai ser demitido. Isso não é inspiração. Faz isso se você não fizer, você vai ser descontado. Isso não é inspiração. Isso é ordem. A pessoa até vai fazer,
Ela não vai fazer ligado pela emoção. Agora, precisamos, todos os dias, acordar às 5 horas da manhã, pegar ônibus, chegar no hospital de campanha para salvar mais 2 ou 3 vidas hoje. Então, temos que estar lá junto, apesar de que nós estamos correndo o risco de morrer por essa doença. Então, essa inspiração é absolutamente fundamental. Né? Ter a ideia, usar histórias como elemento, ser um contador de história com vida também ajuda a alinhar. Quer dizer, estamos alinhados na mesma visão, na mesma ideia, no mesmo encaminhamento que nós gostamos de fazer. Ajuda a estimular, tem a ver com a inspiração, estimular quando naquele momento, sobretudo nos momentos que a gente está passando pela vale da sombra da morte, isso aqui não está dando certo, que as coisas parece que não vão chegar lá, parece que a meta não está se cumprindo, sei lá o quê, é um estímulo para a gente seguir adiante. Também um elemento de escutas, porque pensa na história, e vamos ao mais simples, o elemento mais sincero de contação de história. Pensa que vários de nós já devemos ter ido a um exercício de contação de histórias, que tem contação de história com as crianças ao redor. As crianças estão interagindo o tempo todo, né? Sim, mas ela foi para não sei o que. Então, e o contador de história profissional usa da interação que as crianças têm para ir agregando mais emoção ou não, ou puxando mais atenção para o elemento da história, porque ele está vendo que aquilo está repercutindo nas pessoas. Então, o contador de história escuta a reação, como as pessoas reagem ao que está sendo colocado, ao que está sendo falado, e para ver assim, cara, isso aqui estimula mais, isso aqui estimula menos, então vamos contar mais isso, etc. E também um canal fundamental de aprendizagem, que tem a ver com a escuta, né? De você ouvir o que as pessoas têm a dizer, de como elas interpretam a história que está sendo contada, como é que aquilo que você está colocando como líder, como meta, que temos que ir nesse caminho, nessa direção, fazer tal coisa, etc., como é que aquilo é interpretado pelas pessoas e recontada. E aí você conseguir capturar, eu sempre brinco que um líder ele está sempre com o ouvido aberto, ouvindo o que as pessoas estão falando e conversando, etc., e incorporando, às vezes, frases, a maneira de falar que as pessoas têm nas suas próprias linhas argumentativas e apresentações, etc. Até, eu não me lembro qual foi a empresa, Amazon, não me lembro, vou lembrar, que incorporou o elemento de storyteller, ou seu conta de histórias, ao perfil de todas as pessoas com posições sênior a partir de determinado ponto, as pessoas a partir de coordenação, sei lá. Então, estão treinados a serem, está lá no job description, a storyteller corporativa, corporate storyteller. Todas as pessoas têm que ser capazes de contar a história da organização e do que ela ouve para os seus próprios comandados e para as pessoas do lado de fora. E aí, claro, isso é uma coisa, tem pessoas que fazem isso melhor, outras não. Tem pessoas mais introspectivas, pessoas mais extrovertidas, mas é uma questão de treinamento. Então, a gente precisa treinar. Então, todos os funcionários, a partir de determinado nível hierárquico, se tornaram, inclusive, daí até o CEO, se tornaram como corporate storytellers. Então, eles são capazes de contar não o que a empresa faz de maravilhoso, com os nossos números, nossos resultados, mas contar as histórias e onde é que vê as histórias? Da própria empresa. Então, eles foram treinados em tudo quanto é reunião, cafezinho, não sei o quê, ficar com os ouvidos atentos para alguma história, alguma coisa interessante que ele percebeu, que ele descobriu, algum personagem, alguma coisa assim, e ele rapidamente manda, e aí alguém já transforma aquilo em uma história interessante para ser contada. Isso vai criando uma enorme empatia, né? E vai humanizando também as pessoas na sua posição de liderança e tudo mais. Então, acho que o líder como contor de histórias, eu acho que é um elemento muitíssimo negligenciado ainda, mas eu acho que é algo que a gente poderia estar se especializando cada vez mais, e na internet mesmo é possível achar várias ferramentas para fazer isso gratuitamente. As empresas que deveriam realmente, eu acho, cada vez mais incorporar esse elemento no job description e no treinamento das pessoas exercendo cargo de liderança. Aí, quando eu penso em parcerias, aí já estou chegando já no fim, que tem a ver isso com parcerias? Que é uma outra forma de exercer liderança. Quer dizer, e é uma forma também bastante desafiadora, porque a parceria significa necessariamente que eu estou abrindo mão de poder. Abrindo mão do poder. Seja meu poder pessoal, meu poder corporativo, meu poder institucional,
para juntar com uma outra pessoa, uma outra empresa, etc. E aí, esse abrir mão significa que vamos encontrar uma forma de exercer coletivamente os elementos de poder. Obviamente, se eu não abro mão de absolutamente nada do meu lado, não existe parceria. E não é parceria, é uma outra coisa, é uma relação de profissional, uma relação comercial, etc. Quando a gente fala em relação de parcerias, eu penso assim, para avançar no meu negócio, para avançar na minha iniciativa social, para avançar a mim mesmo como profissional, eu, examinando o contexto, acredito que preciso estar junto com esta pessoa, organização, empresa, tal, porque a gente complementa de alguma forma. Ao fazer isso, eu necessariamente tenho que pensar do que eu estou disposto a abrir mão daquilo que eu entendo, que é a minha visão, para acoplar uma outra visão que é provavelmente complementar à minha, mas não necessariamente igual. Então, parceria, na minha visão, sempre está relacionado ao tema de confluência de interesses. Não existe parceria que eu conheça com interesses que são absolutamente diversos, porque aí não é parceria, um vai estar dominando o outro necessariamente, ou que não tem nada, não dialogam nada um com o outro, porque aí fica muito frágil. Então, desse tipo de parceria que eu estou falando, que eu penso quando falo em parceria. E aí eu trago os 10 elementos que eu acho que uma parceria, como conflito de interesse, deveria ter. Um é o entendimento comum dos parceiros sobre o contexto que estão operando. Por que essa parceria é boa para nós? Por que essa parceria é boa para os outros? Por que eles deveriam reconhecer isso? Para quê? Qual impacto isso vai ter? O que tem de comum entre nós? A partir do princípio de que nós estamos claros de que essa parceria é conveniente para nós falamos isso, explicitamos isso, o que eu ganho, o que eu perco, o que é interessante ou não, eu consigo trazer um segundo elemento, que é assim, uma parceria com conflito de interesse, ela implica um envolvimento real dos parceiros. Uma parceria em que aquelas trabalhos de grupo, quando a gente fazia, trabalho de grupo quando éramos crianças, que um faz o trabalho e os outros ficam só curtindo, isso não é parceria. Então, é um envolvimento real, significa que o que eu vou estar trazendo para essa parceria da minha própria estrutura, tempo, pensamento, etc. Implica também ter uma clareza de atribuições. E, às vezes, muitas parcerias elas morrem ou não dão certo porque não fica claro o que se espera de cada um dos parceiros. Não fica muito claro. E quando eu digo clareza, é clareza mesmo, tomar uma decisão desde o começo. Olha, eu vou fazer isso, até aqui eu posso ir. Eu posso fazer isso e trago isso. Deixar isso explícito. A parceria, quanto mais forte, quanto mais explícita ela for. Opa, alguém abriu aí o microfone? Tem alguma pergunta, algum comentário? Bom, seguir adiante, então. Implica um trabalho articulado, que tem a ver com aquelas atribuições. De novo, parceria em que um parceiro se sente como aquele que está dando mais do que o outro, ou se beneficiando menos, etc., ela é fadada a fracasso em algum momento. Então, esse trabalho articulado tem que estar sempre fluindo, sempre operando, sempre muito claro, e tem a ver com o ponto 5, que é a comunicação fluida e transparente. Parcerias em que a comunicação é truncada, em que eu não falo direito, em que eu não tenho canal claro de comunicação, etc., é outra que normalmente não é transparente, sobretudo. Olha, aconteceu isso, não achei legal, a gente precisa revisar esse processo porque isso não caiu bem, etc. Sim, ser transparente. Transparente e respeitoso, mas transparente nesse sentido de ser muito claro, né? Ter objetivos e metas comuns tem a ver com entendimento comum sobre o contexto do desenvolvimento real, quer dizer, os objetivos da parceria têm que ser muito claros, e as metas têm que ser comuns. Se eu entro numa parceria em que meu objetivo não está transparente para o meu outro parceiro, e as metas, a meta dele não é a minha meta, não vai funcionar, né? Tem que ter, ou deveria ter um processo de gerenciamento de conflito, porque conflitos vão acontecer, é normal, de qualquer correlação institucional, pessoal, etc. Então, o ideal é que desde o começo fique claro como é que vai ser o gerenciamento de conflito. Se houve um conflito, como é que se resolve isso, em que momento, quem toma a decisão, etc. Desde o começo, já assume que o conflito vai existir. E se ele vai existir, como é que a gente lida com ele? Deveria gerar também um processo de aprendizagem compartilhado, que a gente, de tempos em tempos, sentar junto para ver o que está funcionando, o que não está funcionando, o que tem que ser melhorado, como é que a gente aprende disso.
uma certa, que tem a ver com o ponto 9, que é de você ter uma certa capacidade de adaptação, porque o contexto muda, mira o que está acontecendo agora com a pandemia. E esse contexto muda, como é que a gente adapta no novo contexto a parceria, ou até se toma a decisão que a parceria não faz mais sentido. Isso tem muito a ver com a aprendizagem compartilhada. E o ponto final, de novo, eu sempre trago, que é importante, implica também celebrar e reconhecer os méritos e os pontos positivos um dos outros, dos parceiros envolvidos. Geralmente, a aprendizagem compartilhada e avaliação, a gente quer sempre ver o que está ruim, que pode ser melhorado. Mas a gente também tem que ser capaz de compartilhar, de celebrar o que está dando certo. De novo, para dar aquele sentido de avanço e tudo mais. Então, são elementos fundamentais. Eu acho que, obviamente, eu pensaria perfeito ter esses 10 elementos, mas eu acho que, assim, em alguns vão ter mais grau, em outros menos grau, em menor grau, etc., mas eles deveriam, de alguma forma, estar presentes em qualquer... Quando eu sentar para pensar em fazer uma parceria pessoal, quero trazer isso serve até para a sociedade mesmo, uma parceria corporativa, juntar minha organização com outra, etc., eu deveria, pelo menos, abrir na minha frente e dizer assim, cara, quais desses elementos estão fracos, que eu acho, quais serão mais relevantes, etc., para ver se a gente avança mesmo nesse processo. Penúltimo slide. Nossa, falando demais. E aí, o que tem a ver com liderança e voluntariado? É um pouco parecido com isso. Na verdade, o voluntariado é um tipo de parceria, só que é muito mais fluido. Obviamente, no slide anterior, eu estava falando de uma parceria, pensando numa parceria que seja mais, vamos dizer, institucional, né? Geralmente, ela se processa em função de objetivos e interesses comuns, institucionais, organizacionais, que seja 2 equipes, 2 times de futebol, 2 empresas, uma empresa e uma ONG, 2 ONGs, um órgão público, enfim, são parcerias institucionais. A parceria com o voluntário, a parceria voluntariada, ou de voluntários, ou com voluntários, ela é muito mais fluida, mas ela também é uma confluência de interesses. Quer dizer, eu só vou me voluntariar em algo, em uma organização, que atue em algo que me interesse como pessoa estar apoiando. Então, se eu tenho um enorme interesse em defesa dos direitos animais, é natural que eu me voluntarie em uma organização que defende direitos animais. Daí vai, né? Se eu sou da igreja, eu vou falar com um voluntário na quermesse no fim de semana, enfim, é um interesse meu que vai se juntar com um interesse do outro lado, que eu preciso ter pessoas me ajudando a fazer isso. Mas é muito mais fluido do que um tipo de parceria mais institucional. E é totalmente fundamental também. Fluido, por quê? Porque a parceria individual, e todo mundo aqui já trabalhou como voluntário em algum lugar, ou já trabalhou com voluntário, a gente sabe muito bem que os tempos que as pessoas têm para se dedicar ao voluntariado são muito variáveis. Às vezes você está com tempo, interesse muito grande por um período, depois, por várias razões, você não tem mais nem tempo, nem interesse, você sai, desaparece, etc. Então, é uma coisa mais fluida mesmo. Por causa disso, quando a gente trabalha com voluntariado, a gente também deveria ter alguns elementos fundamentais em vista, que eu acho que a maioria aqui, acho que já trabalhou, deve ter isso em conta, mas só para fazer um recap mesmo. Primeiro, assim, se eu estou começando a desenvolver um trabalho que eu preciso de uma atuação mais sistemática de voluntários, eu deveria me planejar para isso. A pior coisa que pode acontecer é chamar voluntários e depois não saber nem o que fazer com eles. Aparece um monte de gente, eu não sei o que oferecer para eles, etc. É terrível. Isso queima muito filme, né? Planejar, assim, para que eu vou precisar de voluntários, quantos voluntários eu vou precisar e que perfil os voluntários deveriam ter para que eles se sintam felizes, se sintam realmente que estão recebendo alguma coisa pelo voluntariado, alguma coisa de retorno pelo tempo que estão dedicando, e para que aquele trabalho voluntário, no tempo que ele durar, seja efetivo para o que nós estamos precisando. Por conta disso, a gente precisa ter recursos técnicos e financeiros mínimos. E quando eu digo mínimos, é assim, cara, é uma ação que eu vou fazer na rua, de resgate de cachorro na rua, poxa, talvez eu precisasse ter um recurso para pagar a passagem, ajudar a pagar a passagem das pessoas que vão, ou, por exemplo, para ter um lanchinho. É um recurso financeiro mínimo. Você tem recurso técnico, a gente vai precisar, se é para ajudar a fazer um grupo de voluntários para resgate de animais, eu preciso ter a rede que vai, a coisa para segurar o animal, sei lá, enfim. Quais são os recursos técnicos mínimos para aquela ação de voluntariado e financeiros mínimos que eu preciso ter? E depois a parte do voluntariado é recolher o dinheiro para que vai viabilizar aquilo, mas enfim.
pô, preciso treiná-los de alguma coisa, é uma ação que eu preciso, nem que seja dizer assim, olha, vamos chegar, a ação vai acontecer assim, no dia tal, de tal a tal, nesse dia a meteorologia diz que provavelmente vai estar fazendo muito calor, então você vai ter que vir preparado com X, vir coisa, se alguém te perguntar o que você está fazendo, você vai ter, a resposta que você vai dar é essa, eu sou voluntário, então, o mínimo de treinamento é necessário ser provido ou pensado anteriormente. E às vezes eu vejo muita ação de voluntariado, sobretudo essas mais informais, em que as pessoas chamam, chega e ninguém sabe o que vai fazer, o que vai falar, e isso pode criar situações, desde constrangedoras a perigosas mesmo, dependendo do tipo de ação voluntária que for feita, né? Também, quais são os métodos objetivos? Voluntários, nós devemos saber isso, os voluntários devem saber, olha, essa ação, ela tem esta função, este objetivo, e a gente gostaria de alcançar esta meta. E vocês todos vão estar ajudando nisso, porque uma coisa é eu entrar numa ação voluntária em que não está muito claro para mim o que eu preciso fazer, e outra coisa é eu entrar, nós estamos querendo fazer isso, e o meu papel vai ser esse. Que tem a ver com pontos de acordos claros. Renato, ótimo, você tem a ver com voluntário, então o que eu vou precisar de você é isso. Vou precisar que você, no dia tal, horário tal, de 8 a meio-dia, então você vai chegar às 7h30, às 8 horas se prepara, às 8 horas você vai estar lá postado no lugar tal, vou precisar que você faça X, Y, Z, fale isso e tal, e acabou. Ah, mas eu vi que outra pessoa está precisando de outro... Não, sim, você só vai lá se eu precisar que você vá estar, eu vou te avisar. Você não pode sair daquilo que você foi designado como voluntário. Porque a pior coisa também em ação de voluntário é quando ninguém sabe fazer, porque todo mundo tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Então, ter esses acordos claros é muito importante, ter uma comunicação fluida é importante, estar aberto para ideias, sugestões, etc. Ter flexibilidade, porque, né, sobretudo estava lidando com voluntários, com voluntariado, várias coisas para dizer. Se tinha 10 pessoas previstas, 3 não puderam ir porque teve greve de ônibus, não sei o quê, então como é que a gente rearranja isso, etc. No dia que a gente pensava de fazer, não vai dar para fazer porque choveu, caiu uma tempestade, etc. Mil coisas podem acontecer. Então, tem a questão da flexibilidade, é realmente importante. E esses 3 últimos elementos são elementos que eu não tenho, assim, nem nos programas voluntários que eu já participei, que eu já percebi, às vezes eu percebo que falta muito isso, que é avaliação, o famoso debriefing, fizemos a atividade, vamos sentar todo mundo junto para ver o que funcionou, o que poderia melhorar, qual é a lição que fica para a próxima vez que a gente fizer, essa avaliação mesmo do processo, que serve como um elemento de aprendizagem, não apenas para você, organizacionalmente, mas como para os voluntários que participaram. Porque da próxima vez ele já sabe que pode agir, deveria agir de outra forma, etc. Então, avaliação e aprendizagem estão super interligados e, fundamentalmente, reconhecimento. Né? Reconhecer a participação, reconhecer a ação, vibrar juntos, mesmo se não deu certo tudo, mas o que deu certo tem que ser comemorado, etc. Outra coisa que parece óbvio, mas eu vejo faltando muito. Então, quando eu junto esses 10 elementos, a gente vê que tudo isso, se você pensar bem, eu volto lá para a liderança. Quem está liderando esses processos, se é uma pessoa que é um líder efetivo, ele naturalmente vai ter esses elementos na sua frente. Naturalmente. Naturalmente ele vai trabalhar com a aprendizagem, naturalmente ele vai reconhecer, etc. Então é aí que eu vejo essa interligação entre o líder eficaz, quando ele precisa lidar com o processo específico de construção de parceria e construção de voluntário, isso fica super transparente, super claro. E terminando, tem umas pequenas sugestões de leitura, estão linkados os títulos aí, estão com link para buscar, que um pouco trabalha essa questão de storytelling, questão da decisão, da importância da decisão de tomar riscos, elementos de liderança, e esse link que eu falei por esse texto sobre confiança e tudo mais. E eu paro por aqui, que eu já falei muito, nossa. Uma colocação ali nesses 2 slides ali, né, dos 10 pontos, que eu acho que eu sinto, né, que falta realmente o reconhecimento e a celebração, né? Quando você celebra com os teus voluntários que deu certo e você coloca eles para realmente fazer alguma coisa para homenagear aquele momento que estavam junto, então acho que essa celebração, né, que une e vai trazer o engajamento deles também, né? Sem dúvida, sem dúvida. E parece óbvio, mas olha, quantas vezes já vi coisa de voluntário que todo mundo foi embora, terminou a ação, todo mundo foi embora e ninguém... Eu falei, mas gente, não vai ter nenhuma conversa rápida para a gente avaliar
como é que foi, o que funciona, o que funciona. A gente faz uma roda, faz um círculo aqui, pede para cada um falar assim, olha, o que achou que foi mais legal, o que achou que pode melhorar. E depois todo mundo celebra, abraça, o que foi, pede para falar, coisa simples, não se leva nem 15 minutos. Mas aí, quantas vezes eu já vi que o pessoal terminou, posso cada um para o seu lado, como se nada tivesse acontecido. Eu falei, como? Porque esse momento não se recupera depois. Né? Você vai fazer outra vez, não se recupera. E aí, isso é muito importante, porque você sai daquela ação com o seu espírito elevado. Aprendi algo, fiz algo, disso que eu fiz, alcançamos tal coisa, do que aquela coisa eu aprendi isso, eu estou trazendo para casa essa aprendizagem, isso é legal, é o que eu estou fazendo comigo, e celebramos junto, batemos palma, abraçamos, etc. Enfim, é a coisa mais óbvia do mundo, né? Mas quantas vezes, nossa, eu já vi, cada um vai para um lado, parece que não aconteceu nada, coisa esquisita. Isso é bem uma lição para nós, eu acho, para todo mundo. Ficou um pouco longa a apresentação, peço até desculpas, mas tinha muito conteúdo mesmo, né? Porque eram 3 coisas juntas, liderança, parceria, quando eu vi, falei, cara, cada uma dessas daria por si só uma apresentação. Mas no fundo elas estão interligadas, porque no fundo, para mim, a linha que une tudo é a forma como nós, que estamos liderando o processo de parceria ou processo de voluntariado, exercemos a nossa liderança efetiva. Para mim, e em geral, parcerias que não dão certo e programas de voluntariado que não dão certo, não dão certo em geral, porque a forma lá atrás, quando foi pensada, e a forma como foi exercida a liderança, não foi a mais efetiva possível. Mas muito rico a conversa, Renato. Sempre bom te ouvir. E, pessoal, alguém quer comentar alguma coisa, alguém quer trazer alguma reflexão desse momento, uma colocação aí? Abre o microfone e fica à vontade. Aí, eu quiser compartilhar por texto também. E só falar que a apresentação eu vou compartilhar com o Everton e depois ele manda para vocês, ou não sei como é que vocês compartilham aí, mas se vocês quiserem, vocês pegam com o Everton. Ou, enfim, quem tiver contato pode pedir comigo também diretamente, não tem problema. Muito bem. Então, Renato, alguma outra consideração tua, então, também a gente já partindo para né, tu tem um próximo compromisso também daqui a pouco, né? Então a gente já... já estou um pouco na correria. Não, acho que assim, eu queria agradecer aí mais essa oportunidade de compartilhar com você essas ideias. Me ajuda a mim mesmo ajudar a mim mesmo como é que se diz? Organizar algumas ideias internamente, né? Isso que eu acho que é legal. Também me ajuda de alguma forma, né? Então, é super legal, eu queria agradecer e estou super à disposição. E vamos junto, estamos nessa. Eu vi aí que alguém mandou uma mensagem pedindo para compartilhar sugestões de leitura. Elas estão na própria apresentação, então, compartilhando a apresentação aí, lá no último slide está lá o nome e o link para poder ver. Já vou mandar para o Everton, ele compartilha com vocês. Pode ser? Pode ser. Uhum. Então, pessoal, queria agradecer novamente, Renato, muito obrigado por mais essa participação. Logo mais a gente tem mais uma conversa inspiradora contigo. Agradecer também o apoio, né, da Prefeitura de Lages, do Orion, por estar realizando esse programa, né, Aceleração de Projetos Sociais. Agradecer a presença de todos, né, vocês aqui fazem o nosso programa acontecer, né, por causa de vocês que nós realizamos tudo isso, né. E muito obrigado a todos. Renato, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Fiquem, né, todos bem, né, fiquem em casa e nos vemos na semana que vem. Tá bom. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais, Renato. Até mais, pessoal.